sementes entre mundos. Entre mundos porque hoje terminou o follow, terminou lá em Embaú, né? Ele vai continuar até a próxima reunião, a próxima rede follow que vai acontecer sábado que vem. Sábado que vem. Assim eu penso que é o outro, né? Sábado que vem e vai ter o tal do resultado da gincana que o branco ganhou. É o branco. É o branco. Branco. É o branco. É o branco. Quem sabe sou eu. É o branco que vai ganhar. E nós ministramos lá, os pastores ministraram a respeito desse tema, entre mundos. E eu peguei uma palavra que eu já queria ministrar aqui para dar sequência àquilo que eu venho falando. E eu tenho falado muito a respeito das sementes, que palavras são sementes e que o coração é a terra. E sabe, para a gente conseguir romper a barreira que nós temos entre mundos, entre o mundo natural e o mundo espiritual, entre a carne e o espírito, esse lado diz comigo assim, natural. Esse aqui diz espiritual. Entre mundos, o André está aqui entre mundos, entre o e o. E a gente fica balançando para lá e para cá. Tem hora que a gente está aqui, já viu gangorra? A gangorra tem um negócio que prende aqui na frente para a pessoa não escorregar. Então vamos supor que você está numa gangorra, e essa gangorra espiritual tem momentos que você desce, e tem momentos que você sobe, e quando você sobe, você começa a escorregar do espiritual e vir para o natural. Então isso é viver entre mundos, e definitivamente eu quero desafiar, convidar e dizer para você que você pode viver uma vida no sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, irmão, não é nada de espetacular. Eu vou ter visões, eu vou andar nos céus, eu vou ver Jesus no céu, eu vou andar no meio das nuvens. Não, irmão. Viver no sobrenatural é ser guiado pelo Espírito. Se você tem o Espírito de Cristo, ande também nele todo dia. Perceba a presença dele dentro de você. Vamos fazer uma outra demonstração. Esse lado aqui diz carne. Não vai ter churrasco, mas diz carne. E desse lado diz espírito. Quando você fica entre a carne e o espírito, você está entre mundos. Mas hoje, diz assim hoje, nós vamos todos. Vira para quem está do seu lado e diga assim, você também. Nós vamos para o lado do Espírito Santo. Vamos viver no Espírito, a vida no Espírito. Eu fiz a piadinha da carne aqui, lembrei que o pastor Cláudio Duarte está conosco hoje, né? Vocês receberam ele aqui, né? Veio aqui ministrou oferta para nós. Depois vocês vão ver o novo look do pastor Isaías, barbudinho, barbinha branca, bonitão. Ele perde o amigo. Rapaz, eu lembrei muito de você hoje. O pastor Dudu começou a ministrar às 11h30, aí botou um parafuso na boca, quando terminou era 2h da tarde. Quase que a gente não chega para o culto, parecia o pastor Léo. A trairagem aqui é livre, mas isso é coisa nossa, tá? Não se meta nisso, que pode dar ruim para você. Mas se junta ainda contra você, se você quer se meter nessa história. Mas então, voltando à palavra, existem sementes que vão nos levar a romper com aquilo que é natural e fazer com que a gente viva uma vida baseada no espiritual e no sobrenatural. E eu tenho certeza, porque o Espírito Santo está falando comigo, que você tem tido experiências espirituais, experiências fora do natural, porque Deus tem cuidado de você. Talvez você ainda não perceba o amor, o cuidado, o abraço de Deus sobre você, mas você diz assim, eu estou na palma das mãos do meu Pai. Ele tem cuidado de você, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Isso é viver no sobrenatural. Você é amado de Deus. Você é privilegiado. E você é predileto. Qual é o filho que Deus mais ama? Como é que é o nome dele? Qual o nome do filho que Deus mais ama? Jesus. Pô, você é pretensioso, hein? O nome do filho que Deus mais ama é Jesus. Quem é? Mas a Bíblia diz assim, assim como ele é, eu sou também nessa terra. Então diz o seu nome bem alto aí, qual é o filho que Deus mais ama? É
tu, irmão, é você. Você é amado do Pai, você é fortalecido nesse poder, nessa unção do sobrenatural. Quando parece que as coisas não vão andar, o Espírito Santo, ele potencializa você na sua fraqueza. É o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza, que te levanta, que te sustenta, que te mantém de pé. Sabe, aqueles que são naturais, eles são como diz lá no livro do profeta Isaías: os jovens se cansam e se fadigam, porque os jovens trabalham muito na força do braço, na sua capacidade. Eles estão vigorosos, eles estão fortes. Ainda diz assim: peraí, coroa, deixa que eu faço isso para o senhor. Já me chamam de titio há muito tempo. Eu estou evitando essa história de vovô, a não ser para o meu neto. Mas o jovem é assim, ele acha que pode tudo. Todo dia eu digo para o meu pai assim: mas os jovens, eles se cansam. Eu confio, eu espero no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor vivem o sobrenatural. Sobem alto, voam alto como águias. Correm e não caminham e não se fadigam. Essa é a promessa de um Pai de amor para você. Você é fortalecido no Senhor. Você é aprovado por Deus. Você é abençoado por Ele. Diz: eu sou. Mas não é só você não. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: você também é. Então vamos trabalhar aqui um pouquinho. Palavras são sementes e o coração é a terra boa. O seu coração é a terra boa. E hoje nós vamos ver um ensino de Jesus que desvenda segredos e nos faz romper entre o natural e o espiritual. Vamos à palavra, que é o mais importante. Marcos capítulo 11, versículos de 22 a 24, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Vamos repetir essa expressão? Tende fé em Deus. Sabe, no original essa palavra ela é muito mais profunda. Ela significa assim: tenha a fé como Deus tem. Tenha o tipo de fé de Deus. Tenha a própria fé de Deus. Você pode achar que isso é impossível, que você nunca vai conseguir ter esse tipo de fé, mas não é verdade. Isso é o inimigo trabalhando na sua mente, porque Jesus propiciou para nós na cruz adentrarmos ao trono de Deus, ao Santo dos Santos, e assim como Jesus é, nós somos também nessa terra. O próprio Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as dele. Então nós podemos ter sim a mesma fé que Jesus teve, a mesma fé de Deus. E se você quer romper com o natural, é importante que você entenda essa palavra. E todo dia de manhã, quando você ficar desanimado durante o dia ou à noite, lembre-se disso, pegue essa palavra e confesse ela pelos seus lábios, porque a sua boca é verdadeira sementeira e o seu coração é verdadeira terra. Diga assim: eu tenho a fé de Deus. Vamos repetir? Diga de novo. Mas você tem uma conta para pagar amanhã e não tem dinheiro. Você pode não ter o dinheiro, mas você tem a fé de Deus. Deus vai suprir a sua necessidade. Essa é a fé de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades, tudo aquilo que me for necessário, através de Cristo Jesus. Então Jesus começa ensinando: você precisa ter o mesmo tipo de fé de Deus. Qual é a fé de Deus? Deus disse: haja e houve. Deus diz: aconteça e acontece. Então a fé de Deus, ela se manifesta através de palavras. A fé de Deus, eu repito, se manifesta através de palavras. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Palavras de fé, palavras de Cristo, palavras que repetem e que estão conciliadas com a palavra de Deus? Ou você é o murmurador e o reclamador dessa era? Sabe, nós não falamos, nós não declaramos aquilo que nós estamos vendo, mas nós declaramos aquilo que nós queremos ver. Eu falo daquilo que é profético, eu declaro aquilo que eu espero, eu declaro aquilo que eu creio. Então eu creio numa igreja vibrante, unida em fé, cheia do Espírito Santo. Eu creio em homens e mulheres prósperos e com saúde, famílias que crescem. Eu creio que muitos jovens virão para essa igreja. Eu creio que os vovôs e as vovós desses jovens virão também, e nós vamos impactar esse bairro, toda a cidade e o nosso estado, porque a fé de Deus me implica e me impulsiona a falar daquilo que eu creio e não daquilo que eu vejo. Eu posso olhar daqui e ver gente cochichando, ver gente dormindo, ver gente no celular, mas eu declaro sobre a sua vida que você é abençoado em Cristo Jesus, que Deus é contigo, e esse celular que você está catucando aí sem parar e não funciona direito, você vai ter um iPhone 14 em nome de Jesus, ou Samsung de último modelo, que eu nem sei qual é o nome desse treco.
Deus abençoe a sua vida. Você que é casado, quantos casados eu tenho aqui? Glória a Deus. Essa esposa ou esse esposo que está aí do seu lado, ele é abençoado, ele é bonito, sabe? Ela é bonita, ela é cheirosa, ele é cheiroso, ele é mão aberta, ele abençoa a sua vida, ele é carinhoso, ele é atencioso. Ela também, ela é carinhosa e atenciosa, supre as suas necessidades, todas elas e cada uma delas. Esses filhos que você tem são, como a Bíblia diz, flechas na aljava, sabe? O valente precisa ter alguns desses para poder abençoar e guardar a sua vida. Declare aquilo que você quer, declare aquilo que você espera, e eu estou declarando vida de Deus sobre a sua vida. Diz: eu recebo. Aí alguém fica assim, olha, não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas o que eu sei é o que você vai passar, né? Como diz a canção, esse deserto vai chegar ao fim. Agora, se você quer ficar andando no mesmo lugar, sabe, tem muito crente, pastor Cláudio Duarte, que ele tem... Tomara que o cara não me processe, né? Tem muito crente que tem síndrome de hamster. Sabe o que é um hamster? Alô? O que é um hamster? É um ratinho que você bota numa gaiola, e quando ele quer emagrecer, ele fica correndo naquela rodinha. Eu acho que ele espera chegar em algum lugar, mas nunca sai do lugar. Deserto é assim, irmão. Se você declara só aquilo que está acontecendo na sua vida, aquilo que você declara é o que você vai ter. Se todo dia você vai trabalhar e diz que esse emprego miserável, essa coisa chata, não aguenta esse patrão, é assim que você vai viver a sua vida. Sabe, declare a bênção, declare aquilo que você quer em Deus. Deus, Ele abençoa a sua vida. E a única coisa que está impedindo a bênção de Deus chegar em você é você não ter a fé do tipo de Deus. E qual é o tipo da fé de Deus? É aquela que se manifesta através da palavra. Que palavra, Eduardo? Da palavra que está na sua boca. Libera uma palavra de bênção aí, vai, aí do seu lado aí, fala para ela, palavra de bênção, bater na cabeça dela não é palavra de bênção não, isso aí a gente fala do cachorrinho, dá um abraço, dá um beijo nela e fala um negócio aí para ela, vamos, assim, seja abençoado. Paulinho está dizendo uma palavra de bênção aí, vai pelo menos pagar o hambúrguer, bastante alface nesse hambúrguer. Trairagem. Então a fé do tipo de Deus é aquela fé que declara. E olha o que Jesus diz. Rapaz, que bonitão. Se a pastora ouvir esse negócio, ela briga comigo. O versículo 23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer... Olha só o que Jesus está falando. Em verdade vos digo que só os crentes especiais, em verdade vos digo que só os crentes espirituais, em verdade vos digo que só os crentes que têm mais de 1,80 m, em verdade vos digo que só os crentes que têm carro, em verdade vos digo que só os crentes que são empresários. É isso que está dizendo ali? Ele está dizendo: em verdade vos digo que qualquer um, qualquer sou eu. Se não é você, problema seu, mas qualquer sou eu. Então qualquer um, eu, que disser a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, a fé de Deus, que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em meu nome em oração, credes que você o tem, e você receberá. Você percebeu nesse versículo que Jesus ele fala 3 vezes o verbo dizer, né? 23, volta lá. Então ele diz assim: em verdade vos digo que qualquer um que disser, olha aí, uma vez, conta comigo, uma vez, disser a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer. Levanta a sua outra mão e diz assim: agora ele falou de fé. Está 1 a 1, dizer e crer. Dizer e crer. 1 a 1.
Então, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser. Quem está com dizer aqui? 2 vezes, disser. Tudo aquilo que disser, olha só que coisa interessante, será feito. Faltou um. Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Diz está lá a conjugação do verbo dizer. Então diz 2, tudo aquilo que ele disser. Quantas vezes tem o verbo dizer? Quantas vezes tem o verbo crer? Uma. Porque a fé de Deus se manifesta pelas nossas. Você acha que Deus fala palavrão? Você acha que Deus fala palavras frívolas? Será que Deus abre a boca para ficar amaldiçoando quem quer que seja? A palavra que vem da boca de Deus é palavra de vida, de salvação, de coragem, de transformação. Essa deve ser as palavras que estão na sua boca, e como diz o salmista, né? As palavras da minha boca e a meditação do meu coração, sejam todas elas, cada uma delas agradáveis a ti, ó Senhor. Então a fé de Deus é a fé que se manifesta através das suas palavras. As palavras de Cristo na sua boca são sementes poderosas. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de Davi. De quem? Davi era um homem que viveu muito além da sua época. Por quê? Porque ele tinha um coração. O coração representa o quê? A terra. Ele tinha um coração como o coração de Deus. Olha só o Salmo 89, versículos 20 a 22, diz assim: Deus diz assim: encontrei o meu servo Davi. Hoje, diz hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 29 de janeiro de 2000 Deus está procurando alguém para ele poder fazer a mesma declaração. Então assim disse o Senhor: encontrei o meu servo. Encontrei o meu servo. Isso, homem segundo o meu coração. E eu o ungi com santo óleo, e com a minha mão o firmarei, com o meu braço o fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão. Por quê? Porque esse homem que Deus está procurando, como é que é o nome dele? Ele é um homem conforme o coração de Deus. Ele recebe a palavra, ele professa a palavra, ele tem a fé de Deus e a promessa de Deus sobre a vida dele. A fidelidade de Deus se manifesta, e dizendo que com a mão forte o firmaria, com o braço o fortaleceria. Os inimigos, seus inimigos, eles não vão derrotar você. Os perversos não o dominarão. Hoje nós não temos inimigos de carne ou sangue. Os nossos inimigos são principados e potestades, espíritos opressores, que mentem, que enganam e que querem derrubar a nossa vida. Por que Davi foi o maior rei de Israel? Porque ele teve um coração conforme o coração de Deus. Sabe, Deus está procurando gente assim. Deus está procurando pessoas que têm um coração propício a Ele. E eu quero crer, eu tenho certeza, eu creio que nessa noite, nessa igreja, nesse culto, Ele vai encontrar homens e mulheres que têm um coração preparado para Ele. Esse coração pode ser o seu, diz: é o meu. Não é o seu não, é o meu. Mas tem Deus para tudo quanto é coração, hein? Deus é suficiente para encher o meu, o seu, o dele, todos os nossos corações, até o grande coração do Samuel. Bate no bumbo aí o coração do Samuel. Fala. Aí, hein? Tá bom, hein? Tem algum cardiologista? Deus tem Deus para o coração de todos nós. Diga assim: eu tenho um coração como o coração de Deus. Davi manifestava isso. E assim, a vida de Davi, ele tinha postura de fé. Repete: postura de fé. Ele não era um cara qualquer, porque o coração dele era propício para Deus. Ele sabia que a vida dele era firmada em Deus. E como ele é, nós somos também. Nós somos como Cristo. Deus nos sustenta nas suas mãos. E a postura dele é de fé. A maior de todas as histórias de Davi foi o embate, a batalha que ele travou com Golias. É a batalha, mas nem tanto. É uma batalha anunciada, mas que o resultado foi para lá de moleza. Por quê? Porque o Deus de Davi guerreia as guerras dele. Será que você pode dizer: o Deus de guerreia as minhas guerras? Eliseu Gomes gravou essa canção. Ele escreveu e cansou, e gravou, né?
o Deus que guerreia as minhas guerras. Sabe, Deus guerreava as guerras de Davi, e Ele quer guerrear as suas também. Não é a guerra contra o seu vizinho, não. Não é a guerra contra a torcida do seu time adversário. Não é o azul contra o preto, contra o verde, contra o laranja. Ele guerreia as suas guerras contra os espíritos opressores, contra as mentiras que você ouve e acredita, contra a mente que muitas das vezes está poluída pelas circunstâncias, porque Ele quer fazer de você um vencedor. Ele vai fazer de você um vencedor nessa noite. Quantos vencedores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 30, 50, 60, 100, 200, 300 vencedores, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, nessa guerra anunciada contra Golias, no ponto de vista de Jesus, ele era um monte. Lembra o monte que nós lemos lá no capítulo 11 de Marcos? Qualquer um que dizer, qualquer um, presta atenção, qualquer um, até tu, Wanderson, qualquer um que disser, monte, sai em nome de Jesus, o monte vai ter que obedecer. E no caso de Golias, no caso de Davi, o monte dele se chamava Golias. Vou contar uma história para você, não tenho muito tempo hoje, mas existe um monte em Jerusalém, que você vai lá comigo. Nós vamos lá, abril do ano que vem, que chama-se Monte Caveira. Existem histórias em Israel que Davi, depois que corta a cabeça de Golias, ele pega a cabeça de Golias e leva até esse monte em Jerusalém e enterra ele lá. Então o monte chama-se Gólgota, que segundo os estudos anteriores dizem Gólgota, e ele tem a semblante de uma caveira, e lá em cima Jesus foi crucificado. Sabe por que Jesus foi crucificado lá? Porque ele colocou todos os montes que você pode ter contra você na sua vida, debaixo da cruz dele. Então uma palavra dele na sua boca vai fazer os montes saírem da sua frente. Tem algum crente aqui? Eu estou dizendo que Deus vai abrir caminhos para você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele barabanassou. 1 Samuel 17, 32 e 33 diz assim: Davi disse a Saul. O que Davi fez? Davi fez o quê? Disse. Para alguém dizer alguma coisa, precisa usar palavras. A não ser que seja linguagem de sinais, mas são palavras. Palavras, continua sendo palavra. Numa outra língua. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse monte filisteu. Esquece. Ninguém se preocupe por causa desse monte. Seu servo, vai lutar contra ele. Palavras. Por que ele declarou essa palavra? Porque o coração dele estava cheio de quê? Essa é uma igreja que participa, essa é uma igreja que entende a palavra, essa é uma igreja que vibra junto com o seu pregador, essa é uma igreja que canta, essa é uma igreja que declara a sua fé, essa é uma igreja que cresce, essa é uma igreja abençoada, essa é uma igreja, aleluia, meu Deus do céu. Então Davi disse a Saul. Por que Davi disse alguma coisa para Saul? Porque o coração dele estava cheio de fé. É a fé de Deus que estava no coração de Davi, e ele declarou para Saul: seu servo vai lutar. Mas tá bom demais para ser verdade, né? Todo Davi tem um Saul. Saul é aquele que diz assim: você é muito novo, não dá. Você é muito pobre, não vai conseguir. Você é muito feio, não vai dar para você. Você não estudou, não vai conseguir. Sabe, tem sempre um espírito opressor, tem sempre um Saul para dizer para você que você não consegue, que você não pode, que não tem como você vencer. O monte é muito grande, o gigante é muito grande, a dificuldade é muito grande, e você é apenas, o que você é? Apenas, o que você pensa a respeito de você? Quem é você? Quando Saul vier dizer para você:
você é apenas... Ele vai dizer todas essas coisas que eu falei. Mas o que você diz a respeito de você mesmo? Quem é você? Você é apenas... Está mudo? Porque o coração não tem nada? Mas o seu coração vai ter alguma coisa quando você puder declarar aquilo que você quer plantar no seu coração. O coração de Davi estava cheio de sementes boas. Por isso ele pôde declarar: eu vou lutar. Mas você é um rapaz, eu vou lutar. Mas você não tem condição, eu vou lutar. Quem pode dizer eu vou lutar? Não tem ninguém aqui, irmão, que não tenha luta. Ou tem? Quem não tem luta? Só André. André não tem luta. Pouca, né? Quem não tem luta? E o que a gente diz? Vou fugir da luta? Não, eu vou lutar. Eu vou lutar. Porque é Ele que guerreia as minhas guerras. Vamos continuar no texto. Davi disse isso porque ele entendia que no mundo natural, de fato, ele era um rapaz, ele era um menino. Ele não tinha condição, não tinha capacidade. Mas quem é que está dizendo que nós precisamos ter condição e ter capacidade? Nós precisamos é ter Deus. Ele nos capacita. Vão duvidar da sua capacidade e vão dizer que o seu adversário é maior do que você. Mas nunca se esqueça que o tamanho do poder e da força do seu adversário não é absolutamente nada diante do tamanho da força do seu Deus. Diga: Deus é maior. Deus é maior que a minha fraqueza, Deus é maior do que o meu problema, Deus é maior que a minha crise, Deus é maior que a minha dúvida, Deus é maior do que o meu medo, Deus é maior do que eu, Deus é maior que você. Deus é maior que o meu problema, Deus é maior do que todos os problemas, Deus é maior do que qualquer coisa, e Ele é por mim. Porque se Ele é por nós, quem? A gente fica com pena de fazer uma oferta de tempo, de trabalho, de vida, de dinheiro. Mas aquele que não poupou nem o seu filho, será que juntamente com Ele não nos dará todas as coisas? O problema é que a gente não acredita nisso, porque acha que não merece. Pois eu estou dizendo para você, Jesus pagou um preço para que você possa ter um coração de Deus e a fé de Deus habite no seu coração. Isso não é mérito seu, nunca foi, nem nunca será. Isso é mérito de Deus, é poder de Deus agindo e atuando na sua vida. Diz amém. É Cristo. Então Davi tinha uma convicção de fé. Repete comigo: convicção de fé. Esse lado aqui fala convicção de fé. O lado de cá está melhor que vocês, ainda vocês estão fracos. Estão aí debaixo do ventilador e não conseguem. Diz convicção de fé. Isso, Davi era como vocês, tinha convicção de fé. Aqueles lá não têm fé, não têm convicção para declarar a fé. Fala convicção de fé. Convicção de fé. Cláudio Duarte ali me deixou empolgado hoje. Nossa, benção de Deus. Então, embora ninguém soubesse, Davi já tinha um coração ativado. Hoje nós vamos ativar corações aqui nessa noite. Isso. Dá-me um coração igual ao teu. Sabe qual é a verdade desse cântico? Você já tem um coração igual ao dele. Dá uma oferta de palmas a Jesus. Você já tem esse coração igual ao coração de Jesus. Então ninguém sabia, mas Davi já tinha um coração que estava ativado há muito tempo. E olha que ele era só um rapaz, sei lá, 15, 16, 17 anos no máximo, na companhia das ovelhas do seu pai, a sós com Deus, compondo os salmos maravilhosos que ele cantava e que ele declarava. Ele estava ali em versos declarando a glória de Deus, e ali o coração dele foi ativado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Sabe? E assim salmos e mais salmos a respeito da glória de Deus, e Davi declarava isso, e o coração dele ia sendo ativado pelas sementes que ele plantava, as sementes de fé que ele plantava no seu coração. E quando chegou a hora, eu quero dizer uma coisa para você muito séria: mais cedo ou mais tarde vai chegar a hora que você vai ficar frente a frente com seu gigante.
E sabe, na hora que nós enfrentamos o gigante, se Deus não estiver com você, você não vai poder contar com mais ninguém. Você vai ter que enfrentar o seu gigante. Talvez já tenha enfrentado alguns, mas sempre eles se renovam na nossa frente. 1 Samuel 17 diz assim: Davi, porém, insistiu. O que Davi fez? Como é que uma pessoa insiste? Quando a minha esposa quer ganhar um presente, ela manda para mim uma foto no WhatsApp do que ela quer. Aí eu ignoro. Mas ela não esquece. Ela insiste. Quantas vezes? Quantas forem necessárias, até receber a bênção dela. Recebe? Recebe. Por que a gente não faz isso com Deus? Ainda bem que tu já cresceu, né? Porque você aprende essas coisas e fica fazendo, né? Pai. Por que a gente não aprende? Davi, porém, vou abrir uma classe de alfabetização, porque eu acho que o povo não sabe ler. Eu estou aqui diante dos maiores catedráticos do Brasil, membros da Academia Brasileira de Letras, que tem cadeira cativa. Davi fez o quê? Ele insistiu falando e disse assim: eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Irmão, quem é pastor aqui? É a meia dúzia aqui, ó, aqui, ele tem um aqui, levantou as duas mãos, tem outro ali, tem um monte que não levantou a mão e não se manifestou, tem outro aqui. Quem vai ser pastor aqui? Vou dizer uma coisa para você, glória a Deus, excelente obra você almeja. Quem é pastor e toma conta de ovelha enfrenta qualquer dragão. Qualquer um. Tem medo do diabo? Eu não. Eu não posso dizer o nome aqui porque fica gravado, depois a pessoa vai escutar. Mas eu tenho um casal de amigos, uma ovelha minha e o outro que está desviado, de longe. E ela assim, ela é crente, e a pessoa diz assim: olha, acontece uma situação, vou contar um fato, aconteceu uma situação e ela falou uma palavra, é crente, liberou uma palavra. Nem pensou, só falou. Isso vai acontecer assim, na vida dessa pessoa, encardido. Aí o namorado não é crente, passou um tempo, o que ela falou aconteceu. Aí ele falou para ela assim: eu medo do diabo? Eu não, eu tenho medo da palavra de crente. O diabo não está com nada, mas a palavra, o cara não é crente. Ele só olhou e viu assim: medo do diabo? Que diabo? Eu tenho medo da boca de crente. Sabe, todo mundo sabe disso, menos o crente. Usa para efeito ruim. Fala bem de você mesmo. Fala alguma coisa boa a seu respeito, fala. Mas não mente não. Mas eu vou falar a verdade? Não, você vai falar aquilo que você quer ser. Vamos lá, vou te dar 20 segundos para falar a seu respeito. Não pensa não, fala. Porque a fé de Deus, ela se pronuncia através das palavras. Fala baixinho, mas fala. Toca um pouquinho mais alto aí que ninguém quer ouvir o que o outro está falando. Fala. O que você pensa a respeito de você mesmo? Quem é você? Diga aquilo que você quer ser. Fala daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Começa a liberar palavras sobre você mesmo, sobre os céus da sua cabeça. Diga aquilo que você espera. Diga aquilo que você quer. Onde estão os crentes nesse lugar? Crente é aquele que crê, é aquele que fala, é aquele que declara, é aquele que insiste. Tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado, tiro o cordeiro da boca do leão ou do urso, e o seu animal me ataca. Eu seguro ele pela mandíbula, dou golpe nele, de cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Ele está falando. Ele está insistindo. Ele está insistindo em declarar quem ele é em Deus, porque ele tem um coração
igual ao coração do pai. O coração dele estava cheio de Deus. Leão, urso, já matei. Esse gigante é só mais um. Qual gigante que você tem que superar? É só mais um. É só mais um. É só mais um. Só mais um. Diz para quem está do seu lado, é só mais um. Só mais um. Sabe qual o segredo de Davi? Um deles. O versículo 37 diz assim. Lê a primeira frase ali para mim. O que Davi fez? A fé de Deus se manifesta através das... Diante do problema você diz, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não consigo entregar o dízimo, pastor Isaías. Você está decretando sobre a sua vida a sua falência. Eu não consigo orar. Você está decretando sobre a sua vida a sua falência espiritual. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ouvir a mensagem. Você está declarando sobre a sua vida. Mas você consegue ouvir, ver e escutar o Big Brother. Melhor não falar muito, né? Senão daqui a pouco bloqueio o vídeo lá no canal. Então Davi disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Ele sabia o quê? Que não era na sua força. Davi não era fortão igual você assim. Era um menino, era um rapaz. Ele não suportava nem a armadura, mas ele sabia quem lutava por ele. Quem é que lutava por ele? O Senhor dos exércitos, que não perde batalha. Assim como foi com ele, é com você também. O Senhor luta as suas guerras, guerreia as suas guerras e te faz um vencedor. Não há Deus como tu. Esse é o nosso Deus. E ele insistiu tanto, que por fim, Saul consentiu. Tá bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Davi deve ter dito, tá bom, amém, mas ele já está, ele sempre está comigo. O Senhor sempre está com você. As suas palavras são sementes apenas que corroboram aquilo que o próprio Deus fala a seu respeito. Mas agora, recursos naturais, você está diante da sua batalha, está diante do seu obstáculo, você vai usar recursos naturais ou vai usar recursos espirituais? Você vai usar o recurso que você tem, da sua capacidade, do seu conhecimento, daquilo que você sabe fazer, sabe operar, ou você vai depender do poder sobrenatural de Deus? Observe 1 Samuel 17, 38 a 40, diz assim: então Saul deu a Davi a sua própria armadura. Diga, cada um tem a sua armadura. A minha armadura não é minha, ela é a armadura de Deus, e Deus deu para mim. Então lá em Efésios 6 diz assim: eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder, e eu me visto da armadura de Deus, que ela cabe perfeitamente em mim, sabe? Com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o cinturão do Evangelho, da verdade do Evangelho, calçando os sapatos do Evangelho, da preparação do Evangelho da paz, colocando o capacete da salvação e a espada do Espírito com toda a oração. Sabe, Davi, ele não queria pegar, ele tentou até, mas a armadura de Saul, o recurso natural, o recurso da guerra não era suficiente. Por isso o próprio Deus diz: minha é a guerra, porque Ele é o Deus que não perde batalha. Então Davi tentou, diz o versículo 39, prendeu a espada sobre a armadura, tentou dar alguns passos e nunca tinha usado essas coisas, não conseguiu. Então ele disse: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. O que Davi fez? Ele disse: não quero, não consigo, não dá para eu andar, não dá para eu guerrear, eu não quero isso aí. Toma, Saul, leva a sua armadura, eu não quero ela. O versículo 40 diz assim: e pegou 5 pedras. O que ele fez? 5 pedras. 5, Felipe, 5 pedras. Por que 5 pedras? Porque é o número da... Qual o outro nome para graça? Favor. Favor e merecido. Por que Davi pegou 5 pedras? Porque ele não dependia da espada nem da armadura. Ele dependia do Senhor.
Golias disse para ele: você vem para mim com um pedaço de pau e com pedra, eu sou um cachorro? Isso é o que o mundo pensa. Mas Davi não disse isso, e nem pensou nisso, né? Ele falou diferente. Ele pegou 5 pedras, o cajado dele de pastor, a funda dele, e foi enfrentar o filisteu. Olha só que coisa extraordinária. Palavras constroem e derrubam. Preste atenção. Palavras constroem e derrubam. Se você tiver fé, como a fé de Deus, e disser para esse monte: levanta-te e joga no mar, vai acontecer conforme você falou. Versículo 45 de 1 Samuel 17. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo. Ele disse assim: com 5 pedras? O que ele pegou no riacho? Mas com o que ele ia enfrentar Golias? Em nome... o que está escrito ali? Em nome do... o Deus dos exércitos de... que você... Às vezes a gente quer ser mais do que pensa que é. Quando o inimigo desafia você, ele está desafiando o seu Deus, ele está desafiando o seu Pai. Mas você quer brigar a briga de Deus. Não briga, deixa ele lutar a sua briga, deixa ele guerrear a sua briga. 5 pedrinhas, 5 pedrinhas. Impossível apedrejar alguém e matar com 5 pedrinhas pequenas. Mas Davi não disse: eu vou contra você com 5 pedrinhas, com o meu cajado e com a minha funda. Não, eu vou contra você. Você vem com lança, com armadura, com as suas armas naturais. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, que você afrontou. É o Deus que não perde batalha. E ele disse mais. Hoje, Davi está dizendo... as palavras de Davi são palavras de um coração cheio da graça de Deus. E ele continua dizendo: hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu vou matar você, vou cortar a sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Hoje nós estamos aqui pregando essa palavra que aconteceu. Cadê os meus alunos de panorama bíblico? Quando foi que Davi viveu? Tem. Quantos anos? 3.000? 2.000? Anos antes de nós. E aonde quer que essa palavra for pregada, isso vai ser lembrado. Um ato de fé. Uma atitude de fé. Uma coragem de não usar as armas naturais, mas acreditar e confiar no Senhor. Hoje o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos. Eu vou matar você. Às vezes a gente fica pensando que Deus vai pegar um monte e fazer assim. Pum! Que susto! Não. Você tem a fé. Deus vai habilitá-lo. E você vai derrubar o gigante no nome dEle, no poder dEle. Enfrenta o gigante, veste a armadura, declare a palavra, seja um vencedor em nome de Jesus. Diga: eu sou. E todos, disse Davi no versículo 47, todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, nem com lança, porque a batalha é do... Ele entregará vocês nas minhas mãos. O gigante que está oprimindo você, Deus já entregou ele nas suas mãos. Você não percebeu ainda, mas ele já está nas suas mãos. É guerra vencida, porque a guerra pertence ao Senhor. Você crê nisso? Você tem a fé do tipo de Deus? Como é que se manifesta a fé de Deus? Através das palavras. Palavras constroem, palavras derrubam. O que você anda falando? O que você anda semeando? Vamos terminar? Ninguém disse: obrigado. Foi forçado, mas obrigado. Salmo 89, versículo 24 diz assim: minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome, ele crescerá
em poder. Deus está falando aqui, sabe de quem? Davi. Deus está dizendo assim: a minha fidelidade vai acompanhar você, o meu amor também vai acompanhar você, e no meu nome você vai crescer em poder. E essa palavra que Deus quer liberar sobre a sua vida hoje, porque assim como foi com ele, é com você também. Sabe, a fidelidade de Deus, é muito importante a gente saber disso, porque a gente pensa em fidelidade como o indivíduo que é fiel à esposa, a esposa que é fiel ao marido, o crente que é fiel à sua igreja, ou a pessoa que é fiel à sua religião, a pessoa que é fiel à sua ideologia política, ou o indivíduo que é fiel como torcedor de um determinado clube de futebol, que de acordo com as circunstâncias e com as situações, essa fidelidade ela é balançada e às vezes até rompida. Sabe por quê que a fidelidade de Deus não acaba? Porque o acordo, a aliança de Deus, ela, vou dizer uma coisa que talvez entristeça você, mas a aliança que Deus fez não é contigo. Sinto te dizer, Deus fez aliança com Jesus, porque Jesus não vai quebrar a aliança. Aí a música diz, né? Jesus é a aliança. Não é para cantar não, tá? Fica calma aí. Jesus é a aliança. Então a fidelidade de Deus a Jesus, ela é apontada na nossa direção, porque Deus é fiel, e se você fosse infiel, você seria destruído, mas Jesus nunca será infiel. Por isso nós proclamamos a justiça da fé, assim como Jesus é, eu sou nessa terra, eu sou como Ele, não é você, não é sua capacidade, não é sua fidelidade, não é o seu amor, é a fidelidade dEle, é o amor dEle, é o nome dEle, é o poder dEle. Por isso Davi juntou 5 pedrinhas e disse: você vem contra mim com lança, com dado, com escudo, com esse monte de coisa, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, que você ofendeu. Tem algum crente aqui? Diz amém? Fica de pé comigo então, em nome do Senhor Jesus, nessa noite.